dentro do Teams e também eu vou subir para o YouTube e aí eu vou mandar o link para todo mundo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, boa noite, gente. Aqui a gente está nesse momento agora. A gente iniciou as agendas de PTCC, né, que são as agendas de planejamento do trabalho de conclusão de curso. E é nesse momento que a gente começa a ter bastante dúvida, né? Porque tem uma virada de chave no conteúdo e a gente começa a ter diversas indagações, né? Sobre como desenvolver o projeto, quando entregar as atividades, de que forma que vão ser feitas. E aí, nesse primeiro encontro, nessa primeira situação, eu queria primeiro deixar claro para você o seguinte: primeiro, fiquem calmos. A gente tem tempo para fazer tudo, tanto é que eu costumo, nessa primeira agenda, já deixar claro que a gente estende o tempo, obviamente, mas que, até pelo número de integrantes por grupo, a gente precisa exigir trabalhos de excelência maior, né? Então, nesse primeiro momento, se vocês, quem entrou aí nas turmas de PTCC, vai reparar o seguinte, que nessa agenda 1 já tem lá os fóruns de grupos de PTCC. Então, aqui nesse momento, quando você entra nesse fórum, aqui no meu caso, eu tenho duas turmas, tá? Então, nessas duas turmas, eu criei já os grupos, né, os grupos que já podem ser pré-formados, tá? Então, já teve gente que veio me perguntar, falar, mas como é que eu vou entrar em contato? Como é que eu vou criar um grupo se eu não conheço as pessoas? Por isso, que eu recomendo vocês a fazer o seguinte, entrem no Correio Tech e mandem mensagem para todo mundo da turma. Se vocês têm alguma ideia, obviamente, né? E já falem para as pessoas, falar, gente, ou então, se vocês têm plena certeza do que vai fazer, eu recomendo que a pessoa que já tenha certeza entre num dos grupos no fórum de debate, já coloca a ideia e fala, ó, tenho essa ideia, quem quiser entrar em contato, tá aqui meu contato de WhatsApp, porque aí quem tiver interesse já vai entrar aí e já vai perguntar para a pessoa, porque aqui já pré-dispõe o fato de que quando você coloca o registro, suponho que vocês já estão entrando nesse grupo, tá? E aí vocês já se organizem para isso, certo? Por que a gente faz isso, gente? E aí as orientações estão lá explícitas no grupo. Primeiro porque se a gente deixar em aberto para que as pessoas comecem a trocar de grupos, eu vou ficar até o final do semestre com gente querendo trocar de grupo. E já é um curso que se torna difícil realizar atividades à distância. É difícil a gente fazer trabalho em grupo, isso é fato. Mas, a partir do momento que a gente está desenvolvendo um projeto, a gente precisa ter comprometimento de tudo que a gente está fazendo, tá? No meio do caminho, e aí eu já vou falar para vocês, existem situações que vocês vão perceber que tem pessoas que não participam, tem pessoas que ou colaboram muito pouco. Vão me avisando, por quê? Porque eu vou colocando a nota que as pessoas estão me mostrando dentro do desenvolvimento das atividades. E uma outra coisa que eu queria deixar claro é que se vocês entraram já na agenda lá, para verificar a agenda do Agenda 1, tem uma mensagem já em vermelho que foi eu que solicitei para o pessoal da coordenação. Por quê? Porque muita gente entra nos grupos e simplesmente esquece que aquilo existe. Então, eles ficam deixando na mão de um ou duas pessoas para fazer a tarefa, ou para fazer visão de projeto, para montar modelagem, para fazer qualquer coisa. E nessa situação, o que acaba acontecendo? Um acaba fazendo e os outros acabam só indo. Então,
já deixar claro, eu não vou aceitar nenhuma resposta depois do prazo. Porque o que foi combinado? Todo mundo tem que pelo menos mandar a mensagem do redator. Ou seja, se eu faço parte, por exemplo, do grupo 8, aqui de PTCC, fechei o grupo. Cheguei à conclusão de que vai ser esse grupo aqui. Eu vou chegar e simplesmente, na tarefa da agenda, colocar, ó, atividade tal, feita pelo redator, e coloco o nome completo da pessoa, do redator. Eu preciso de uma pessoa, pelo menos, para mandar. Certo? Então, se a pessoa não me mandar, e não adianta me mandar por correio tech, não serão aceitas, tá, gente? Eu acho que é o mínimo de compromisso é a pessoa pegar uma linha de informação e escrever no fichário. Se ela mandou depois, sinto muito. A gente tem que entender que se a pessoa, e aí subentende-se, com certeza, acho que vocês vão entender também, que se a pessoa não tem o compromisso de marcar o nome da pessoa que está fazendo o trabalho com você como redator, é sinal de que ela não está fazendo nada, né? Então, não vou aceitar a coisa depois do prazo, tá? Outra coisa, quando vocês começarem a fazer as atividades, essa primeira atividade já me perguntaram e aqui já vou aproveitar. Não existe um padrão, tá? Existe aí a formatação do arquivo vai depender mais do bom senso de vocês. Não precisa ser ABNT, não tem uma formatação padrão específica, apesar de que se vocês olharem lá, tem uns modelos que vocês podem utilizar, não tem problema, tá? Mas o que eu preciso é que nos itens, vou só entrar aqui no trabalho, na atividade, para deixar isso claro para vocês. Por quê? Porque tem muita gente que manda o trabalho, essa primeira agenda, pela metade. E aí, né, vem aquelas reclamações meio que infundadas, só que a pessoa não leu nem o que estava escrito na agenda, né? Então, ó, vou ler junto com vocês aqui. O exercício ele tem que ser entregue por apenas um membro do grupo, só que todos os outros têm que postar o nome do relator e a data de postagem do documento. Eu vou colocar lá nos grupos uma data limite para criação de grupo até o dia, acho que é dia 7 ou dia 8. Caso não tenham sido criados, eu vou criar os grupos. Então, eu já vou chegar e colocar os nomes das pessoas nos grupos, tá? E aí já vou deixar nos próprios fóruns de debate. E aí vocês entrem e vejam em qual grupo você está, caso você não tenha entrado em nenhum. Então, ó, com base no projeto, vocês vão ter que colocar nessa visão de projeto, que é esse primeiro documento. Então, o primeiro título, e aí, assim, pode ser um tema, uma informação específica, pode ser de qualquer coisa, gente, que esteja relacionado ao curso, obviamente, né? Qual o objetivo, qual a justificativa, ou seja, quais são os impactos sociais, né? E quais são aquelas ODSs que foram incluídas aí no projeto, que acho que, se eu não me engano, está no material também. Uma descrição geral do projeto, a equipe, quais são as funções das pessoas na equipe, quais são as premissas dele, restrições, o escopo que foi excluído, ou seja, eu preciso ter um caminho a ser seguido, mas eu preciso verificar o que de fato eu não vou contemplar. E os riscos iniciais que eu tenho dele. Depois, o backlog do projeto. Então, as histórias do usuário, né? Mínimo de 2 já escritas. Então, assim, não é muito difícil de vocês montarem baseado num pré-projeto já as stories de usuário, tá? As questões de importância para o negócio, né? Ou seja, a priorização de cada história e a estimativa do desenvolvimento. E aí, assim, são estimativas. Então, são situações que vocês vão ter que estipular. Só que pensa o seguinte, gente. Como a gente está no primeiro semestre em planejamento, pensem no planejamento no semestre todo.
E aí estipulem aí, atividades semanais ou quinzenais, o que eu acredito que seja mais viável. Vocês vão ter aí 5, acho que, não, 5 meses, 4 meses, né? Então, vocês vão ter aí umas 8 quinzenas, mais ou menos. Não, 5 meses não, 4, né? E aí vocês vão ter umas 8 quinzenas, mais ou menos. Então, dá para vocês estipularem bem algumas atividades que possam ser colocadas aí como descrição das suas informações. A entrega, vejam, arquivo único Word contendo todos os itens. Tabelas organizadas para requisito e backlogs. E identificação clara da equipe. Então, eu preciso saber quem é quem e o que está fazendo, tá? Esse primeiro passo, ele vai ser ajustado e refinado. Só que a gente precisa ter pelo menos um documento que inicie e parta do princípio de que vocês já vão ter uma ideia do projeto. Ele pode mudar? Pode, obviamente. Mas depois de criado, eu, né, acredito e suponho que vocês vão ter bom senso também de verificar que não dá para ficar mudando toda hora. Vocês têm esse semestre para planejar o projeto e no semestre que vem para executar. E essa execução, se vocês ficarem trocando agora o projeto, ele pode dar uma série de problemas, principalmente com relação a tempo. É um tempo muito curto para fazer um projeto de pesquisa para trabalho de conclusão de curso, e compreendo que isso possa ser uma problemática, né? Mas, assim, a gente tem o uso de tecnologias aí que vão facilitar muito a vida de vocês. Vocês têm aí inúmeras IAs que possam ajudar vocês a desenvolver o projeto. Lógico, bom senso, né, gente? Não deixem que ela faça o trabalho por vocês. Vocês precisam pedir auxílio e não deixar que ela simplesmente faça. Até porque vai ter teste, vai ter. Vocês vão ter a apresentação do projeto, vocês vão ter que gravar vídeo no terceiro semestre. Então, esse ponto de partida de vocês é importante para que vocês definam uma ideia e já comecem a refinar as mudanças, né, que eventualmente possam acontecer, tá? Na próxima agenda, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, prazo final, preview dessa atividade, 13. Por quê? Porque a segunda agenda é só um lembrete para vocês começarem a terminar o desenvolvimento dessa primeira etapa, que é a visão do projeto. Então, fiquem de olho com relação às datas. Nessa primeira semana, eu acho melhor até a gente estipular aqui, deixa eu olhar as datas, a gente está em outubro. Então, até dia, eu acho que até dia, acho que até dia 6 dá para vocês definirem os grupos, já colocarem lá, caso vocês não tenham colocado o grupo, eu vou pegar e vou organizar as pessoas dentro dos grupos, já vou mandar a planilha com as informações, né? E aí, no dia 13, vocês têm que estar com essa declaração de visão de projeto contendo as informações, certo? Então, vocês vão ter um tempo aí razoável para organizar o grupo e já começar a fazer a declaração de visão de projeto. Quem já tem ideia do que vai fazer, recomendo que, se você quer fazer a ideia funcionar, coloca já lá no presente num dos grupos e já apresenta a proposta. Fala assim, ó, quem quiser, entra aí e já dá presente. E aí vocês comecem a se combinar em WhatsApp, em fórum aqui. Tem o chat de bate-papo livre aqui, que é bem interessante, que vocês podem usar também. Mas assim, no geral, gente, a princípio, tenham paciência. Quem já fez trabalho em grupo sabe das problemáticas que a gente tem quando a gente vai desenvolver um projeto em grupo. E imaginem, né, por N situações de diferença de ideias, situações de comportamento. Agora, imagina você não tendo contato direto com essa pessoa. Então, é um pouco mais complicado, mas avaliem, principalmente, a forma como vocês vão se comunicar, o que vocês vão usar como ferramenta para comunicação, quem vai desenvolver o quê. Então, eu recomendo que vocês possam até, se vocês quiserem, vocês têm, né, o Teams disponível para fazer organização de reunião,
vocês podem, sei lá, usar um Meeting, Google Meet, enfim. Eu recomendo que vocês marquem dias específicos para iniciar o projeto de vocês e fazer né, a idealização dele, certo? Então, aí assim, essa primeira agenda, como eu falei, vocês têm aí essas 2 semanas, então vamos deixar estipulado, eu vou mandar daqui a pouco no Correio Tech, estipulado até dia 6 para estar formados os grupos. Quem não tiver com o grupo formado, eu vou colocar em grupos. E aí, gente, vamos antecipar algumas situações. Tem gente que desiste no meio do caminho? Tem. E aí a gente não tem muito o que fazer, certo? Tem gente que acaba não, né, não fazendo? Tem. Mas as pessoas são pontuadas à medida que eu sou avisado e comunicado. Porque se o grupo não me comunica, eu não tenho como saber se a pessoa fez ou não. Se ele colocou lá o nome do relator e a postagem do documento, gente, não tenho nem o que fazer. Sinto muito. A não ser que a pessoa entre em contato comigo, que aí eu vou chegar e falar, ó. Aí eu vou chegar e apertar a pessoa e falar, ó, fulano, me falaram que você não fez nada e aí eu jogo a real, tá? Então, quem já tem essa tendência, né, de achar que os outros vão fazer por ele, já podem tirar o cavalinho da chuva, porque não é assim que a banda toca, tá? Sobre os temas, gente, é tema livre, tá? Mas livre desde que abram se vocês olharem lá a questão que a gente colocou, ó, pensem na questão do impacto social e aquelas, aquelas premissas que foram passadas lá dentro do material, porque ali tem muito, já dá para vocês pensarem em algumas ideias e dá para vocês já pensarem em situações que possam ser utilizadas como projeto, né? Uma dica, o que eu vejo muito acontecer são prestações de serviço para para um determinado tipo de empresa. Então, prestação de serviço para a empresa, eu acho que é o caminho mais viável e mais fácil de se justificar alguma coisa, fazer com que o projeto seja melhor apresentado. Ele tem é, é, o projeto, o software, ele fica com uma cara mais tangível, então você consegue perceber qual que é a proposta dele baseado nas funcionalidades, entendeu? Bom, no mais é isso, gente. Se vocês aí têm dúvidas, gente, vocês que estão aqui no chat, manda para mim aí, escreve aí para mim que eu já vejo. Se não, eu vou só parar aqui a gravação, mas essa gravação vai para o YouTube e aí vocês depois vão ter o compartilhamento dessas informações, beleza? Quem tiver dúvida é só mandar aí no chat. Deixa eu parar de compartilhar e parar a gravação.